Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Introdução a Funções. Aula 4. Domínio da função / resolução de exercício. Bom pessoal, antes da gente começar a nossa videoaula de hoje, eu queria mandar um abraço pessoal da turma 102, né? Em especial a aluna Amanda, que foi ela que mandou essas duas questões que nós vamos ver hoje, né? São duas questões muito legais que nós vamos resolver. E aproveitando essa oportunidade, quero dizer para vocês que sempre que você vê alguma questão ou tiver alguma dificuldade, quer ver algum assunto, quer olhar alguma coisa, quer saber a respeito de alguma curiosidade, você pode me mandar, pode enviar as dúvidas, manda aí pelo Zap. A gente, se possível, vai tentar gravar um vídeo, sempre o mais rápido que puder, para postar aqui para vocês. Sempre lembrando que os comentários e as sugestões de vocês são muito importantes para a gente continuar melhorando. Então, vamos lá para a aula. Primeira questão. Bom, pessoal, essa questão ela diz o seguinte. Ela pede o mais amplo domínio para uma função real de uma variável real. Ou seja, nós temos aqui uma função f de x, certo? Ela está definida dentro do conjunto dos números reais, mas não todo o domínio. Ele quer saber o maior domínio possível. É claro que ele permite números reais, mas talvez possa até acontecer que seja todo o conjunto dos números reais. Mas é claro que geralmente, como a gente já viu nas aulas anteriores, nem sempre isso é possível. Então a gente tem essa função, certo? Que é f de x é igual a raiz quadrada de x menos 1 dividido por raiz quadrada de 2 menos x. Bom, como é que a gente resolve essa questão? Essa questão a gente primeiro vai fazer uma análise das possíveis condições que a gente tem a respeito dessa função. Como a gente tem raiz quadrada, a gente sabe que dentro do conjunto dos números reais, e ele afirmou aqui na questão que é uma função que ela tem números no conjunto dos números reais, então a gente sabe que raiz quadrada não tem, dentro dos números reais, é claro, valores para a raiz quadrada de números negativos. Então aqui a gente já tem de imediato duas condições. Que os valores que estão aqui dentro do radical, eles não podem ser negativos. Certo? Então vamos lá para as condições. Então, o que acontece? X menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Ele não pode ser negativo. Ele pode até ser igual a zero, mas ele não pode ser negativo. Já aqui nessa outra condição, 2 menos x tem que ser maior do que zero. Professor, por que ele não pode ser também igual a zero? Porque se ele for igual a zero, aqui nós teríamos raiz quadrada de zero, que até existe, que a raiz quadrada de zero é zero. Mas nós teríamos uma situação que aqui no divisor, certo? Nós teríamos zero e nós não podemos dividir nada por zero. Por isso que nesse primeiro termo aqui, nessa primeira condição, nós podemos ter igual a zero e nesse outro aqui não pode ser igual a zero, certo? Então nós temos essas duas condições, né? São duas inequações, nós vamos resolver as duas, né? Resolvendo, aqui a gente pode, passar o menos 1 para o outro lado, vai mudar de sinal, então a gente vai ter x é maior ou igual a 1, certo? A gente resolveu a primeira inequação para essa parte aqui, a parte superior aqui da divisão, certo? E a segunda inequação, a gente passando o x para o outro lado, né, vai mudar de sinal, e aí vai ficar 2, né, no caso, maior do que x. Só que a gente vai inverter isso, né, para ficar x menor do que 2. Então, o domínio dessa função fica x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 1 e x menor do que 2. Bom, beleza, essa é a solução. Então, a gente vai olhar aqui nas alternativas, né, e tentar encontrar a nossa solução. Aqui ela está escrita na forma de intervalo, certo? A gente observa que aqui, se é igual, então é intervalo fechado. Aqui não tem um símbolo de igual, então é intervalo aberto. Aqui a gente pega os números, né? E no caso é de 1 a 2. Então a gente vai vir aqui, de 1 a 2, certo? Intervalo fechado, intervalo aberto. Então aqui a solução é a letra E. Certo, pessoal? E aqui a gente finalizou essa questão. Vamos passar para a próxima. Questão 2. Se A é igual a x pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que x é maior que menos 3 e menor ou igual a 2. Assinale a alternativa que não pode ser uma função f definida de A em A. Bom, então o que acontece?
Ele disse que o domínio dessa função é o conjunto A, certo? E o contradomínio também é o conjunto A. E dessas opções que tem aqui para ser marcada, das 5, 4 são funções, né, definidas de A em A, mas uma não é. E a gente tem que encontrar qual é dessa função. Então a gente tem que fazer uma análise do domínio, né, para encontrar qual dessas funções não corresponde a uma função de A em A. Então vamos lá, vamos analisar uma por uma. Aqui primeiro a gente pega o conjunto A, certo? E coloca aqui o conjunto A como sendo o domínio e ao lado dele coloca o próprio conjunto A como sendo o contradomínio. E a gente vai testar as alternativas. Vamos começar pela alternativa A. Então a gente pega f de x é igual a zero. Ou seja, isso é uma função constante. Independente do valor que você colocar em x, se você colocar menos 2, menos 1, 0, 1 ou 2, todos os valores dessa função é igual a zero. Então o que acontece? Se a gente pegar os números de A e correlacionar do conjunto A como sendo o domínio e correlacionar com o contradomínio, nós vamos ter a seguinte configuração, certo? Então, ele representa sim uma função de A em A, porque para cada elemento que nós temos aqui, ó, no domínio, nós temos um e apenas um elemento no contradomínio, certo? Então, essa questão aqui, a letra A está descartada, porque ela é sim uma função de A em A. Vamos para a letra B. A letra B é f de x igual a menos x. Então, a gente começa a fazer a mesma coisa. A gente vai pegar o valor de menos 2, vai colocar aqui, depois menos 1, 0, assim sucessivamente. Se a gente coloca menos 2, vai ficar mais 2. Se a gente colocar menos 1, vai ficar 1. E assim sucessivamente, né? Da seguinte forma. De cara, a gente já consegue perceber que ela também é uma função de A em A. Então, letra B também está descartada, né, desse ponto de vista. Vamos para a letra C. A letra C é f de x igual a raiz quadrada x ao quadrado menos 2. A gente vai começar a pegar os valores, né, do domínio, começar a substituir. A gente colocar menos 2 na função, né, achar o f de menos 2, aqui fica 4 menos 2 vai dar 2. Né? E aí, se a gente for fazendo todos os valores, a gente vai encontrando, né, a correlação do conjunto do domínio com o contradomínio, certo? E a gente observa que essa função também é uma função definida de A em A. Se nós pegarmos a letra D, né, a gente substitui os valores aqui, ó, menos 2, né, mais 1, vai dar menos 1. Aí pegar o valor de menos 1, substituir em valor de x, mais 1 vai dar 0. Né? E se a gente for fazendo os valores, a gente vai percebendo até que vai chegar um momento, e se a gente usar o valor de 2 para x, nós substituímos aqui, 2 mais 1 dá 3. E onde está esse elemento 3? O 3 não faz parte do conjunto A. Ou seja, ele não faz parte do contradomínio. No contradomínio pode até sobrar elementos, mas faltar não pode. Então, nesse conceito, a letra D, né, que é f de x igual a x mais 1, não é uma função definida de A em A, porque no domínio a gente tem um número, que é o número 2, e ele não encontra nenhuma correlação no contradomínio, que seria o valor 3. Então, aqui a gente já tem nossa solução, é letra D, certo? Então, se você tiver na prova de vestibular, você achou a resposta, eu poderia pular para a próxima questão, né? Se você tivesse com pouco tempo, principalmente. Agora fica a dica, se você está numa prova, você tem muito tempo ainda sobrando, é sempre bom e interessante você analisar todas as questões, por mais que você já tenha achado a solução, né? E às vezes isso faz com que você tenha cometido algum equívoco, alguma distração e por engano ter marcado alguma resposta, né? E é mais interessante você analisar todas as respostas para ver se tem realmente apenas uma que é uma resposta que você achou ser coerente. Então vamos fazer a última análise da letra E. Né? A letra E é f de x igual ao módulo de x. O módulo você sabe que é o valor absoluto. Então se você tem menos 2, você vai ter 2.
Se você tem menos 1, você vai obter como resposta 1. Se você tem 1, você vai continuar com 1, né? Que sempre é o valor absoluto. Então, aqui a gente percebe que também é uma função de A em A. Então, a gente chega à conclusão que realmente a única resposta que não representa uma função definida de A em A, onde A é o conjunto de x pertencente a números inteiros, onde x é maior do que menos 3 e menor ou igual a 2, certo? É a letra D. Então, a questão aqui finaliza aqui, né? As duas questões. Então, grande abraço, pessoal, bons estudos. Espero ver vocês em breve.